Olá, reconciliados! Sejam muito bem-vindos a mais um Reconcast. E como vocês sabem, a gente está num cenário diferente porque estamos aqui durante a nossa Conferência Convergência. Estamos aqui recebendo um convidado super especial, como o nosso bispo falou agora há pouco aqui dentro dessa sala. Veio de muito longe e nós esperamos muito viver coisas maravilhosas junto com ele aqui nessa tarde da conferência. Estamos aqui com ele, que é casado com Brenda, pai de Pedro e Nathalie. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana e é formado em teologia, arte, educação, filosofia, tem mestrado em filosofia, é professor, conselheiro cristão na área de sexualidade humana e busca muito interagir sempre com a fé cristã. David Ricker, seja muito bem-vindo ao Reconcast. Muito Hiker. obrigado. David Hiker. Já começa com a pergunta do nome, né? É. Mas é isso mesmo, tá tudo certo. Ricker não, Hiker. Me perdoe aqui, já Nada estou que fazendo a isso. correção. Pastor, muito obrigada por topar bater esse papo aqui com a gente. É um papo que vai ser, acho que um pouco mais curto por conta da conferência. Mas aí, já começando o nosso papo, eu gosto muito de entender, até para todo mundo se situar, fazer uma pergunta inicial, que é: como foi que o senhor conheceu Jesus? Como foi seu primeiro encontro com Olha, Jesus? eu nasci numa família cristã. O avô era, meu avô era pastor. Ele não era pastor, ele era evangelista. Era bastante. Meus pais são pastores e eu nasci nesse meio. Então eu não tinha, meu testemunho é aquele de quem nasceu e eu nunca desviei assim, nunca tive um momento em que eu considero que eu estava afastado, não sei o quê. Então, a, a minha história de conversão é dentro da própria igreja, né? É num processo natural, diário, ordinário de conhecimento de Deus, do mais básico possível. A minha igreja não era uma igreja grande, eu sou de Belém do Pará, né? E lá era uma igreja batista, pequena, de bairro. Meus pais ajudavam, inclusive, na liderança. Tá? Embora na época que eu era criança, eles ainda não eram pastores, se tornaram depois, mas eram muito ativos. E então a minha conversão se deu no mais tranquilo movimento ordinário de cada dia, nos cultos normais da igreja. Amém. E uma curiosidade é: como foi que o senhor conseguiu se descobrir, ou como foi o chamado do senhor para essa área tão específica que hoje em dia o senhor trata nas redes sociais como a sexualidade? Então, foi muito sem querer. Eu tinha 20 anos, 2005. Nós, eu particularmente queria fazer um evangelismo. Eu estava meio cansado de culto, mas não porque tinha uma coisa errada no culto, é porque eu não aguentava. Eu estava naquela fase de, vamos evangelizar, vamos Fazer algo sair. Na época diferente. falava-se, vamos sair das quatro paredes, né? Que é uma frase antiga, né? Que os velhos sabem. E aí eu decidi fazer uma coisa muito inovadora, né? Que era dar sopa para mendigo, né? Ninguém nunca pensou nisso, né? É impressionante, né? Todo mundo já deu uma sopa para o mendigo. Então, não foi uma grande criatividade, não tinha nada a ver com sexualidade. A gente reuniu 4 pessoas e foi pra rua. Mas nasceu desse desejo de querer ir Não, para então, fora. mas aí vai chegar lá, né? Porque a gente não tinha essa intenção. Não tinha nada a ver comigo, com a minha história, com a minha vivência, com a minha família. Absolutamente nada. Nada, zero. Ninguém que eu conhecia. Então foi na rua, e a gente passou um tempo que a gente ia toda semana para o mesmo lugar, que a nossa intenção era criar um relacionamento com essas pessoas, né? Não apenas falar alguma coisa. Então a gente voltava para falar com a mesma pessoa toda semana, tentando ajudá-la, etc. E aí, um dia, depois de um tempo, havia um grupo de travestis, assim, que era próximo, que é uma zona de prostituição, né? De noite. E esse grupo, para falar a verdade, assim, esse grupo é que pediu pra gente a sopa. O grupo não, um travesti olhou e falou assim: não tem pra gente também não? E desde aí a gente começou também a falar com eles. Então foi uma coisa absolutamente não planejada. Nem o evangelismo foi planejado para aquele grupo. Uma coisa que aconteceu porque estávamos na rua e aconteceu desta forma. E aí a gente percebeu 3 coisas. Primeiro, que era um grupo de travestis que tinham passado na igreja. A gente conviveu com eles, conversava, né, conhecendo e tal. Então muitos estavam na igreja e se saíram. A segunda, a nossa completa ignorância, né? O que é aquilo, sabe, nada.
não faz ideia de como é que se comunica, o que, que é, o que não é. Só 20 anos atrás? Isso em 2005 eu tô falando, quase. 2005, literalmente há 20 anos atrás. E era um pouco diferente de hoje, porque tinha menos repercussão midiática dessas coisas. Já existia, claro, mas é bem menos que hoje. Tinha menos politização também, praticamente não existia essa discussão muito política, né? Era uma coisa muito... E a recepção deles com a gente era muito boa, na maioria dos casos. Eles gostavam, então. E a terceira e última coisa é uma frase que eu ouço há 20 anos, que é a frase que não é que norteia o ministério, ela é um problema que a gente tenta diminuir, que é uma frase que praticamente todo mundo já disse, que a igreja não está preparada, né? Então, quando chega esse assunto, as pessoas sempre dizem assim, não, mas a igreja não está preparada, né? É sempre a conclusão da conversa, né? Aconteceu fulano fez isso, ok. É como se fosse mais confortável falar isso. É a conclusão geral. Eu vi essa frase de pastores de 30 anos de ministério, de pastores jovens, pais, adolescentes, todo tipo de gente. A igreja. Aí eu fiquei me perguntando, por que a igreja não está preparada? O que precisa ter para a igreja estar preparada? Então, o ministério ele existe para tentar responder esta pergunta. Não é como é que a gente vai resolver tudo, mas como é que pelo menos a gente diminui o despreparo da liderança da igreja, porque aqueles travestis, se tentassem ir para a minha igreja, eles teriam dificuldade de conviver com os irmãos, que é também uma velha percepção. Então, são essas coisas que nos levaram a buscar conhecimento do assunto. Então, a gente não começou porque a gente sabia. A gente foi atrás porque não sabia, porque queria entender. E aí foi um processo que demorou de formação, de olhar os ministérios que já existiam, que eram poucos, experiências que fracassaram, inclusive, principalmente nos Estados Unidos. Então, eu conheci o Exos Brasil na época, que é um trabalho muito bom, ele não era muito conhecido. Fui ao Canadá 2 vezes para tentar entender também os ministérios de lá. E aí foi um processo longo de aprendizado e a gente se voltou mais para a igreja do que para fora da igreja com o passar do tempo, por causa até do perfil meu e da minha esposa, que já estava comigo desde o início. E quais são os principais desafios que o senhor conseguiu enxergar ao tentar começar a implantar isso? Porque quando a gente fala de 20 anos atrás, a gente fala de um período na história que a gente não tinha mídias sociais como a gente tem hoje, a gente não fala do conhecimento que as pessoas tinham hoje, de pessoas que Deus estava levantando ali naquele período para começar esse movimento, né? Quais foram esses principais desafios aí para começar a implantar esse chamado? Olha, eu vou te dizer que, na minha visão, os desafios são mais conceituais. Qual era o caminho teológico, né, que a gente ia tomar? Eu tinha que aprender com quem estava lá, e eu vou te dizer que existem 2 grandes problemas que fizeram com que vários ministérios fracassassem, de novo repetindo, principalmente nos Estados Unidos. É porque nos Estados Unidos, só para contextualizar, desde a década de 70 existem ministérios que trabalham nessa área, e eles chegaram a ser muito grandes, mas muito grandes mesmo, de estrutura, de fama, de eventos. Foi daí que surgiu daquela onda do Jesus Cop, não foi da Cópia de Jesus, mas teve aquela onda da década de 70, onde eles buscavam... O movimento de Jesus. Isso, o movimento de Jesus. Eu não sei se tem a ver, eu não confesso que não sei se tem a ver. Mas são movimentos que começaram bem. Sim. E eles cometeram, na minha visão, humildemente, 2 erros que levaram à falência de muitos deles depois de algumas décadas. Que você está falando, a sua pergunta foi qual foram as dificuldades. Eu acho que essa foi uma grande dificuldade. Então, a primeira coisa é a ideia de o foco na heterossexualização. Então, muitos irmãos até hoje acham que você então chega comigo e fala, olha, eu tenho atração homossexual e então eu vou fazer alguma coisa para produzir atração heterossexual. E isso é desesperador, porque a Bíblia não ensina a fazer isso. Então, se eu tenho de fazer uma coisa que a Bíblia não me ensina a fazer, eu tenho que importar de outro lugar. Então, eu tenho que olhar como é que eu vou produzir um hétero. E aí não está na Bíblia, está em teorias diversas. E duvidosas, né? E essas teorias, quando eu estava começando, elas eram ensinadas como se fossem o caminho.
Então você chegava para um treinamento de eu sou um pastor, eu sou um discipulador. Você chegava no lugar e a pessoa ia te ensinar a fazer uma terapia, um processo emocional para aquela pessoa desenvolver essa atração hétero. E isso é muito problemático. E é daí que surgiram vários escândalos, vários problemas, porque a ênfase era na heterossexualização. E o segundo, que é do lado desse, que é uma ênfase mais psicológica. É a psicologização total do discipulado. Então, o discipulado... Como se fosse uma terapia, Como né? se fosse uma terapia. E eu não sou psicólogo. Uhum. E nunca fui psicólogo. Eu ia para os eventos como pastor, ou como discipulador, como um cristão. E o evento era para esse público. Eu saía de lá com a impressão assim, cara, se eu não me tornar um psicólogo, eu não consigo ajudar ninguém. E se eu me tornar, eu também não consigo, porque não pode. Porque é proibido, né? Não da forma como o senhor queria fazer, né? Não da Não forma pode. como estava sendo apresentado. Sim. Se você Opa. é psicólogo, você não pode trabalhar na heterossexualização de alguém. Opa, alô. Então, se você é psicólogo, você não pode trabalhar na heterossexualização de alguém. Isso também não dá. Então, o que eu quero dizer? Isso foi um grande problema. E por muito tempo isso me frustrou e eu tentava lidar com isso. Só que no Brasil, graças a Deus, nós tivemos algumas lideranças. Elas não são muito conhecidas, mas elas foram muito importantes para mudar esse rumo. Sair dessa direção do excesso de psicologização. E aqui não é uma fala contra a psicologia, né? Não é isso. É como ela está sendo aplicada nesse caso. E essa ênfase na heterossexualização para uma ênfase no discipulado. No discipulado. Então, entender que o que a igreja produz não é um hétero, é um discípulo de Cristo. E isso é muito, muito sério. Muito sério. E até hoje, muitas lideranças cristãs não entendem essa diferença. Embora a gente tenha avançado, falta muito. Então, eu acho que isso é um grande desafio. Qual é o objetivo? O objetivo é heterossexualizar, é virar homem, é virar mulher, é destravecar o travesti. Não. O objetivo é pregar o evangelho e fazê-lo discípulo de Cristo. Na medida que ele se torna um discípulo de Cristo, claro que coisas vão se transformar. Mas a meta não é fazê-lo casar, por exemplo. Porque eu não sei fazer ninguém casar. Você está falando que não vai casar? Não estou dizendo que não vai e que não pode. Eu estou dizendo que não é suficiente. Porque se eu casar todo mundo e não fizer um discípulo, eu não cumpri o chamado para o qual Deus me chamou. Embora pareça que eu fiz uma grande obra. Não fiz obra nenhuma. É uma coisa apenas que está numa camada superficial para a visão das Escrituras. Amém, entendi. O senhor falou aí agora sobre um tópico que eu acho que recentemente o senhor tem falado um pouco mais dentro do Instagram do senhor, que é em relação a se todo mundo vai casar, se não vai. E isso é uma temática muito forte hoje dentro da igreja brasileira, entre os jovens. Me odeia, inclusive. Porque quer casar, né? E talvez não vá casar. E aí, eu vi uma pesquisa recentemente que falava que os jovens lá nos Estados Unidos, eles estão se tornando adultos mais tarde. Então, tem jovens aí com 30, 35 anos morando em casa ainda, e isso atrasa todo o desenvolvimento natural do ser humano de sair de casa, casar e tudo mais. É que a cultura americana sai de casa mesmo solteira, diferente do Brasil, que sim. entre aspas, normal, né? Uma pessoa de 30 anos morar com os pais no Brasil não é um escândalo Não é um necessariamente. escândalo, Nos Estados Unidos é exato. diferente porque sai de casa mais novo. Né? E aí, o meu pensamento sobre isso, conversando até com outros líderes também aqui da Episcopal, a gente ficou refletindo, né, sobre o quanto a gente tem uma geração de jovens até mais atrasada, assim, nessa questão de ser adulto, de assumir responsabilidades, de casar. O senhor tem mais expertise nisso, é especialista nessa área. O que é que o senhor enxerga que está acontecendo com a geração atual, assim, dos jovens e crentes? Então, isso é bastante complicado, porque, por um lado, a primeira parte da resposta, eu vou dizer o seguinte. Se nós lermos o Novo Testamento, perguntar a ele o que ele fala sobre solteirice e casamento, talvez nós tenhamos um espanto. Porque não é o que geralmente a igreja brasileira fala. Então, o Novo Testamento, ele é muito vocal sobre solteirice. Jesus falou sobre esse tema. O apóstolo Paulo falou sobre esse tema.
de maneira muito clara. E isso escandaliza as pessoas, né? Ele não coloca o casamento como se fosse a realização final, aquilo que confere autoridade a alguém, aquilo que confere felicidade a alguém. Então, o Novo Testamento deixa claro que se você está solteiro, está tudo bem. E se você quer casar, também está tudo bem. Não há nenhum problema em querer casar. Tem uma passagem do Mateus 19, que ele fala de divórcio, Jesus, né? Falando que só pode divorciar em caso de adultério. E a reação dos discípulos, que eram a maioria solteiros, é muito interessante, porque eles dizem assim: poxa, então se essa é a condição do casado, que ele só pode divorciar nesta condição, então é melhor não casar. E Jesus não repreende essa fala. Ele fala do eunuco. Então, o Novo Testamento não está dizendo, não, gente, tem todo mundo casar, porque isso é maturidade. Então, essa é a primeira parte da fala. Se nós olhássemos para a teologia que a gente tem de solteirice, talvez ela não é tão bíblica quanto ela aparenta ser. O outro lado da moeda é o apelo a essa ideia de família, né? Então, as pessoas precisam constituir família, né? E se elas não constituem família, elas não amadurecem, né? Então estão constituindo famílias mais tarde por causa da falta de maturidade. Eu não sei se é isso, é porque as pessoas mudaram, né? Então muita gente foca carreira, foca outros objetivos, né? E deixa a família para depois. Se a questão da pressão sexual não existe, porque para muita gente, infelizmente, quando você fala de pesquisa nos Estados Unidos, por exemplo, para muita gente ele não está em abstinência sexual, né? É um cara que se diz protestante, cristão, mas ele tem vida sexual ativa. Para ele, tá tudo certo. Não tem essa pressão sexual de não fazer sexo e ele está focando em outras coisas. Então, acho que isso tudo contribui. Eu não acho que é simplesmente falta de maturidade. Antigamente todo mundo era maduro aos 18 anos e agora só é maduro aos 30. Eu não sei se é exato. Isso existe, mas não é só isso. É como se vive a fé. As mulheres também optam, tem carreira, antigamente não tinha. As mulheres também focam o próprio desenvolvimento profissional, muitas vezes. Isso está errado, isso está certo. Mas baseado na Bíblia, eu vou dizer para a mulher, não, você não pode, você tem de casar? Para mim isso não faz sentido. Isso é moralmente incorreto. A moça tem 28 anos, ela não casou porque ela não quer. Ela está em pecado, ela não é madura, significa que ela não está priorizando o certo. Eu não sei se até que ponto, do ponto de vista das escrituras, é isso que ela fala, que é isso que a escritura fala. Talvez seja mais nossa cultura. Nós, culturalmente, consideramos o casado como mais experiente, como mais maduro. Mas, de novo, dá uma olhada de perto e você vai ver que não necessariamente. Porque os casados também estão lidando com pornografia, estão lidando com vícios, separam, se divorciam. Metade dos casamentos acabam em divórcio. Então, que maturidade é essa, né? Uma geração que casou cedo e se divorciou toda, ela casou madura? Então, eu acho que é bem complexo esse assunto. Bem que eu não dei uma resposta certeira, né? Não, mas eu acredito que ele seja agora extremamente... você se lasca. Todo mundo se vira aí pra entender. Sei que se vira. Não, mas eu acho que, assim, é um assunto extremamente complexo mesmo. E eu acho que é uma geração completamente diferente das anteriores. E a gente não tem um parâmetro ideal, né, do que pode se acontecer ou não, porque é tudo muito novo. Essa fala... Eu tô quebrando o microfone aqui. Tem essa fala do... Tem um apelo à ideia... Porque quando eu falo sobre solteiro... Aliás, eu vou até falar isso hoje, né? Já quebrou, irmão. O Satanás está agindo aqui, ó. Quando eu falo isso, aí o pessoal fala da Europa, que os muçulmanos têm um monte de filho, aí os cristãos não têm filho, aí a Europa vai virar muçulmana. Você já viu isso, né? Então vai para esse lugar de procriação significa crescimento do cristianismo. Procriação significa fortalecimento da igreja. Isto é uma teologia do Velho Testamento. Fazia sentido, mas se olhar o Novo Testamento, e aqui a gente não tem tempo para isso, mas assim, a teologia de Jesus, do apóstolo Paulo para os casamentos solteiros não é essa. Tanto é que a missão não é ir de por todo mundo e engravidar toda criatura.
ide por todo mundo e façam discípulos. O discípulo é o tal do filho espiritual. Não no sentido de controle, né? De paternidade, aquelas coisas absurdas, bizarras que tem por aí. Mas Paulo falava sobre os cristãos como filhos. Vários preceptores tiveste, mas só um pai na fé. Então, Paulo dá muito mais ênfase em filhos espirituais do que filhos biológicos. Isso parece um sacrilégio na Sim, mente de muita gente. É o que eu estou tentando dizer. O Novo Testamento nos escandaliza. sim. Tem um livro do Piper muito bom sobre isso, chama Casamento Temporário. E veja que o Piper não é nenhum progressista, né? Uhum. Pelo contrário. Ele fala sobre essa questão da sacralidade do filho, né? Perfeito. E quais são o que o senhor enxerga assim? Quais são os maiores desafios para os jovens brasileiros hoje para entender esse escândalo? Você fala com relação à solteirice e Em relação à casamento? solteirice, a casamento, ou até também o pecado sexual também, de como é que os jovens hoje em dia devem enxergar isso. Para o senhor, como pastor, como é que o senhor enxerga quais são os principais desafios? Jovem, o Nelson Rodrigues, ele dizia que tinha um conselho para os jovens. Uhum. E não é um conselho cristão, porque o Nelson Rodrigues, né? Pois é, não pesquisem. Eles diziam assim, jovens envelheçam. Esse era era o conselho. Jovens Uhum. envelheçam. Então, meio que jovem está vivendo um período de aprendizado e vai errar, vai acertar, e tem muita coisa. Então, primeiro entender o que está acontecendo com você, né? Os seus desafios particulares. Você é uma pessoa que tem instabilidades, e você vai precisar amar a Cristo mais do que a você, mais do que a tudo, no meio disso tudo, dos seus desejos, das suas emoções, das oportunidades de pecado que aparecem. Com relação à solteirice e casamento, a solteirice não é uma antessala da felicidade, ela não é um stand-by, ela já está acontecendo. Eu sempre tenho dito, vou dizer hoje mais tarde aqui, né? Existe um problema que o solteiro ele se define por aquilo que ele não tem, que é o casamento. E toda vez que você se define por aquilo que não tem, você se frustra, é natural. Então é uma armadilha. Você se conceituar, se enxergar por algo que você um dia, teoricamente, terá. Que gera descontentamento, frustração e ansiedade. Um dia eu chegarei lá, né? Um dia eu terei, um dia... Então, é importante não cair nessa. É focar em glorificar a Cristo agora, do jeito que está aí, está vivendo. E vou repetir para não ser mal interpretado. Não há nada de errado em querer casar. Que as pessoas se ofendem, né? Eu quero casar, então eu não sou maduro, eu não tenho... Não tem nada de errado em querer casar. Não é isso. É que enquanto essa realidade não se apresenta, você precisa focar em desenvolver a sua vida com Deus, a sua vida de maturidade agora. Talvez a gente falte ter uma interpretação coerente do que a Bíblia realmente fala, né? E esse é o problema. Porque E quando vai ler a Bíblia, isso. aí o pessoal fala assim, não, Gênesis 2, né? Diz assim, não é bom que o homem esteja Veja só. só. Só que o pessoal esquece que aquilo é o Gênesis 2, né? Tem um Sim, resto inteiro, né? é a criação. Então, legal, o cara parou no capítulo 2 de Gênesis. Aí tem o Uhum. resto da Bíblia, né? Aí tem o Velho Testamento, aí chega Jesus, aí tem o apóstolo Paulo. Você precisa ler a Bíblia toda. Você parar no não é bom que eu não esteja só, então, tá vendo? É obrigatório todo mundo casar. Uhum. Você não vai entender o que a Bíblia está falando. Não, perfeito, realmente. Eu acho que falta essa interpretação coerente nossa, da geração da juventude e de adultos também. Hoje tem muita gente se divorciando e Sim. viúvas dentro da igreja. E são pontos até que eu acho que são bem específicos, que eu acho que muita gente fala, a igreja não está preparada para lidar com a mãe solteira na igreja, que precisa cuidar de um filho solo, de uma viúva, de um viúvo. E eu acho que a gente precisa realmente entender toda essa compreensão que o senhor tem trazido aí. E aí, puxando aqui o gancho, porque a gente já está acabando, infelizmente, por conta da conferência, a gente está aqui numa conferência que promove unidade. O senhor já deve ter passado por diversas igrejas, a sua formação é diferente de onde o senhor está hoje, né, como um pastor. E eu queria entender do senhor qual é a sua visão sobre o movimento de unidade, o movimento de convergência que a igreja hoje parece e precisa estar clamando tanto, sabe? Entendo
a necessidade. Eu acho que é um negócio muito complicado. Na prática, é uma coisa muito complicada. A igreja é muito fragmentada e a gente fica entre estender a mão de comunhão e ao mesmo tempo denunciar coisas, né? Eu acho que esse é o real problema, né? Então, como é que você denuncia os próprios irmãos, né? Então, nós somos uma igreja, o corpo de Cristo, só que a gente fica olhando um para o outro e não se reconhece, nem sempre se reconhece um no outro. Então, naquilo que nós nos reconhecemos, ok, mas na vida real não é assim. Existem muitas diferenças e algumas até irreconciliáveis. Então, é um enorme movimento, importantíssimo, que precisa, eu acho que é espiritual, não é técnica, não adianta só, sabe? Não tem, uma metodologia X vai reunir todo mundo. Não vai. É um negócio de maturidade muito grande para ser alcançado. Porque eu vejo muita coisa acontecendo e que tem a tendência de dividir a igreja. E eu diria que algumas coisas são impossíveis de serem. Não é contidas, é que você não pode ignorar que algo está acontecendo. A igreja brasileira cresceu muito, ela tem muita entrada cultural, política, e quanto mais presença cultural e política, mais divisão acontece. Divisões que não são de ordem nem do evangelho, são de outras naturezas. Eu louvo a iniciativa, acho que é importantíssimo. E eu acho que é uma coisa, eu estou usando a palavra espiritual, no sentido de que mais do que simplesmente uma técnica ou um método de gestão. É algo mais profundo que isso, que Deus vai operando na nossa nação. Amém. Amém, pastor. E uma última pergunta para a gente já chegar aqui no final do podcast é: o que é que Deus tem ministrado hoje no seu coração sobre a Igreja do Brasil? O que Deus tem ministrado no meu coração sobre a Igreja do Brasil? Eu sou um pouco trágico, né? Então, não sou exatamente uma pessoa, como é que fala? Otimista. Esse é o meu problema. Eu não quero desanimar a audiência. Então, eu não sou exatamente uma pessoa otimista. Eu sou um tanto trágico. Eu não digo pessimista, eu diria trágico, né? Sim. Um pouco apocalíptico, né? Então, eu não sei se vai melhorar muito, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa humanizar. São seres humanos. Quanto mais consciência de que todo mundo é gente normal, pastor é gente, famoso é gente, essa ilusão de que a igreja brasileira precisa tirar essa ilusão de que tem pessoas, né, que são super, né? E eles são a elite espiritual e muito profética e tudo não sei o quê. Ou então doutrinária, né? Já que o campo mais... Não só no campo pentecostal, no campo também reformado, né? Ou histórico, né? Aquela pessoa que sabe tudo, que sabe muito. É gente, é só ser humano, não presta, ninguém presta, né? É tudo resultado da graça de Deus, não tem... Acho que essa percepção falta. As pessoas, nas suas próprias vidas, nós, né, nas pessoas, nós acabamos caindo porque nos falta isso. A sensação de humildade, de dependência, de que se depender de nós estaremos pecando. E olhar para os outros não como heróis, como grandes, mas como seres humanos absolutamente normais. Então, eu acho que a espiritualidade da igreja brasileira seria melhor se a concepção de humanidade fosse maior, de cada um de nós, entende? Amém, eu acho que faz todo sentido. O senhor disse que ia ser trágico, mas se for, trágico. eu também tô sendo. Porque eu concordo um pouco não, concordo com o que o senhor está falando. Eu acho que a gente precisa tirar essa lente de que existem os especiais. Isso. E que somos todos... Isso tem a ver também... O microfone. O fone está sendo completamente destruído, né? Mas tá tudo certo. E a gente acaba... Acho que isso também bate no ponto do movimento de convergência, de unidade. Acho que quanto menos barreiras a gente tiver, né, a olhar para o outro, mais humanidade a gente vai ter e a gente vai trazer as pessoas mais para perto. Acredito que seja isso, pastor. Muito obrigada. Muito obrigada aqui pelo seu sim aqui na Conferência Convergência. A gente está muito feliz. A gente ainda vai ver a palestra aqui dele. E muito obrigada também por ter topado estar conosco aqui no Reconcast. Uma benção. Muito obrigado a vocês. Amém. Até o próximo Reconcast, gente.